Boa noite. E antes de fazer a leitura da Palavra de Deus, eu gostaria de expressar a nossa gratidão. Queremos agradecer pelo convite de poder estar aqui esse fim de semana prolongado, desde sexta-feira, e a reaver muitos irmãos que já conhecíamos lá no passado e outros novos, que nós não conhecíamos ou conhecíamos lá pequenininho, hoje são pessoas adultas, casadas e tudo mais. Foi um prazer muito grande. Em nome da Catarina, da minha esposa, e eu agradecemos especialmente aos nossos irmãos Clécio e Miriam, porque ali estamos hospedados e maravilhosamente estamos desfrutando essa hospitalidade muito boa. Nós sentimos realmente em casa, e que Deus abençoa e retribua, com toda a sua graça e misericórdia. Então, o nosso assunto durante esses momentos era sal, Agora acabou sal. Não é que acabou o assunto, mas teria, Mas como hoje à noite, especialmente, é um momento de evangelização, eu gostaria de fazer uma leitura na carta aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 14. Diz a palavra de Deus: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém. Eu li numa revista evangélica uma coisa muito interessante. Um menino de aproximadamente 5 anos, ele chegou na cozinha onde a mãe dele estava ocupada com as panelas para fazer o almoço. E o menino disse à mãe: mãe, eu tenho 3 metros de altura. Aí a mãe olhou para esse menino e disse: mas como é que você chega a essa conclusão? Aí ele diz: mãe, eu desenhei 1 metro, e conforme esse metro que eu desenhei, eu tenho 3 metros de altura. Agora eu trouxe 1 metro aqui junto, Alguns já viram eu andar com 1 metro e ficaram curiosos.
Isso aqui é um metro. Mas quem inventou o metro? No mundo inteiro se usa o metro, ele vale. Claro, principalmente a América do Norte tem outras medidas também, né? Tem pés e aquela coisa toda. Mas como se chegou a ter um metro? Então, já no 1700, na França, o governo francês, ele disse aos seus cientistas para elaborar um instrumento com o qual se pode medir as coisas. Aí eles começaram a trabalhar em cima disso e foi aperfeiçoando, até no fim, né? É um processo muito interessante e quem quer saber mais de perto como eles chegaram a conseguir calcular um metro, acesse a internet, Wikipédia, coloca lá metro e você vai ler ali como isso foi detectado. Eu fiz até uma cópia, mas esqueci ela. Lá em casa, senão eu teria feito a leitura aqui, né? Mas deixei lá em casa, lá no nosso quartinho ali. Mas não faz mal. Lá em Paris, desde 1800 e pouco, tem um metro de titânio e ele é guardado num quarto especial onde nunca muda a temperatura. A temperatura sempre fica a mesma coisa. E do mundo inteiro, as pessoas, principalmente os cientistas, eles podem ir lá e conferir o seu metro ali. Esse metro, ele vale no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E interessante, aqui está escrito, aprovado pelo Inmetro, DINL, conforme portaria, número 219, 16/12/96. Então, ninguém pode fabricar um metro, né? Existem essas piadas dos turcos, né? Se diz que o turco, ele costuma usar um metro próprio, sempre um pouco menos, né? Para sobrar mais pano para ele, a gente leva pano menos do que queria comprar. Mas não pode. Existe, então, essa portaria, que nós acabamos de ler, esse número. E se, por exemplo, o fiscal vem conferir o metro que as lojas usam, e não está de conformidade, então a pessoa vai ser multada. O metro, em todo o território nacional, é a mesma coisa, pelo menos deve ser, né? Mas o nosso menino, ele fez um metro diferente. Um menino pequeno, segundo o metro dele, media 3 metros. Imagina, 3 vezes isso aí. Né? Eu não tenho 2 metros, não. Eu tenho 1,85 m. Mas 3 metros seria até ali em cima, né? Esse menino, então, ele achou que tem 3 metros. Mas não é assim.
O metro não é uma invenção de cada um. Existe lei que determina o que é um metro. Isso todo mundo deve respeitar. E deve seguir essas regras. Por que eu estou falando isso? Porque hoje à noite eu quero falar sobre como um ser humano pode ser salvo. De que maneira pode ser salvo? O que fazer para ser salvo? Nós acabamos de ler aqui na carta aos Gálatas, um homem, ele escreveu essa carta, aliás, nós temos 13 cartas no Novo Testamento, dele, o apóstolo Paulo, e ele diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe, esse homem que escreveu essas letras, ele era um homem muito estudado. Ele era teólogo formado. E ele era o homem que superava todos os religiosos da sua pátria. Ele era reconhecido, ele pertencia à seita dos fariseus, e no meio dessa seita da qual ele participava, ele superava todos os outros. Ele era o melhor. E ele manejava a palavra de Deus como nenhum outro. Ele conheceu a lei de Moisés, ele conheceu os profetas e os salmos. E esse homem, ele era professor de teologia do seu tempo, e ele não tolerava qualquer outra coisa além da lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. E ele defendia essas ideias, essas escrituras. E ele fazia isso de coração. Esse Saulo, ele era convicto daquilo que ele defendia. Sabe, ele não fazia esse trabalho usando esse trabalho como ganha-pão dele, para se enriquecer. Esse homem, ele fazia esse trabalho porque ele tinha convicção. Essa religião é dos nossos pais, dos meus pais, dos pais da minha pátria. Desde a antiguidade. Essa lei foi dada a Moisés ali no Monte Sinai. E ele defendia, ensinava, mas também ele mesmo praticava aquilo do qual ele era convencido. Nós temos aqui um homem que eu penso que esses teólogos hoje em dia que nós temos nesse nosso mundo afora, eles poderiam aprender muito desse sábio. Porque ele era reconhecido e respeitado. Ele dava a última palavra. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo apareceu, esse homem começou a analisar esses cristãos. Ele queria saber
o que essas pessoas estão divulgando entre o meu povo, o povo Israel. E ele percebeu uma coisa. Essa mensagem que está sendo anunciada não combina com a lei de Moisés. Não combina. É coisa nova. E ele começou a adquirir licença, cartas, para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe, esse homem não fazia nada assim, ilicitamente. Tudo que esse homem fazia tinha comprovação das autoridades em Jerusalém. Esse homem fazia o seu trabalho de conformidade com as autoridades em Jerusalém. E aquilo que ele fazia legitimamente. E ele mesmo andava. Ele não mandou mercenários para fazer esse trabalho. Ele mesmo andava, entrava nas sinagogas, entrava nos lugares onde se achava a igreja do Senhor Jesus Cristo reunida. E ele prendia essas pessoas, porque ele tinha carta, ele tinha autorização. E ele prendia, ele mandava para o cárcere. Ele açoitava aquelas pessoas, machucava eles, perseguia eles. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós lemos de um servo do Senhor, Estevão. E quando esse homem foi apedrejado, diz a palavra de Deus, havia ali um jovem que cuidava da roupa daqueles que apedrejaram o Estevão. Pois ele consentia na morte daquele homem. Porque para um judeu esses cristãos eram uma peste. Não merecia viver. Não merecia. E um belo dia, ele estava viajando, indo para Damasco, na Síria, sabendo que ali há cristãos. E ele e companheiros deles foram para lá, e às portas de Damasco, de repente, brilha uma luz, e derruba esse homem para o chão. E uma voz pergunta a ele: por que me persegues? Ele diz: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Foi a resposta. E o homem ficou 3 dias cego. Foi levado para dentro de Damasco, a cidade de Damasco. E ali ele ficou 3 dias sem ver. E o Senhor chamou um servo dele, Ananias. Ele disse: vai lá, tem um homem ali que precisa ouvir as instruções de mim. E Ananias disse: não, esse homem é conhecido, isso é um perigoso, isso é uma armadilha. Esse cara é perigoso demais, eu chego lá, vai me degolar, ou vai me prender, não dá. Mas o Senhor diz: não, esse aqui é um instrumento escolhido para mim. Vai lá, conversa e ora com ele. E Ananias fez. Os olhos se lhes abriam e ele começou. Essa é uma coisa tremenda. Ele foi batizado e imediatamente esse homem
que negava o Senhor Jesus Cristo, que perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse homem não fez escola bíblica, não. Ele tinha apenas 3 dias. E ali ele aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo quem ele era. E esse Saulo passou a ser Paulo e começou a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o perseguidor passou a ser o perseguido. O homem não achava mais lugar seguro nesse mundo. Os judeus perseguiam esse Paulo, porque agora esse Saulo de outrora virou uma peste também. Ele foi afetado. Alguém fez a cabeça dele, mudou a ideia dele, virou um cristão, um servo do Senhor Jesus Cristo. E esse homem diz uma coisa importante. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, naquela defesa dele, ele diz: olha, se existe alguém que poderia se gloriar, sou eu mesmo. Porque eu sou judeu, hebreu dos hebreus. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu pertencia à seita dos fariseus. Eu era o mais zeloso entre todos eles. Se alguém pode se gloriar do seu passado, é esse homem. Mas ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me do passado, dos atributos, daquilo que ele era, da sua formação, aquilo que ele fazia em prol da sua própria pátria, pois ele fazia isso com boas intenções. Ele queria manter limpo e livre a sua pátria de qualquer heresia. Ele defendia de unha e dente a religião do seu país e perseguiu o Senhor Jesus Cristo. E aquele que ele perseguiu veio ao encontro dele e disse: Saulo, você é Saulo, agora hoje, Saulo, sou eu que você persegue. Agora vamos ver quem é mais forte. Vamos ver. Vem com os seus argumentos. Você é tão inteligente assim? Você quer enfrentar Deus? Você se acha mais capaz do que Deus? Você é tão inteligente assim? Você tem a sua cabeça cheia de religião, de igreja? Você conhece doutrinas? Você sabe como funcionam as coisas? Então vamos ver. Apenas a luz, a glória do Senhor Jesus Cristo derrubou esse homem. Não precisava um braço. Não precisava uma capanga. Da mesma forma, quando o Senhor Jesus Cristo saiu do jardim de Getsemane, né? E Judas à frente daquela turba ali que veio para prender o Senhor Jesus Cristo, vieram armados. Mas quando o Senhor Jesus Cristo se colocou na frente deles, esses homens caíram no chão. Queria pegar o Senhor Jesus Cristo com a força bruta de um ser humano, com violência. Mas apenas o olhar do Senhor Jesus Cristo derrubou esses homens. Voltaram sem o Senhor Jesus Cristo. Era necessário voltar novamente. Prende esse homem. Que negócio é esse? Mas quem pode ir contra Deus? Quem?
Não seja tão arrogante, meu amigo. O que você sabe fazer melhor do que Deus? Isso é um atrevimento. Querendo lutar contra o Senhor Deus dos céus. Isso é perda de tempo. E no fim, você vai perder. Você perde mesmo. Você pode negar o Senhor Jesus Cristo. Pode sim. Mas você vai perder. Porque o Senhor Jesus Cristo, finalmente, é Ele. Aprenda com esse homem o que ele diz. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, sim. O rejeitado pelo mundo, esse mundo no qual nós vivemos. O Senhor Jesus é rejeitado. Ninguém quer o Senhor Jesus. O povo quer religião. O povo quer ser membro de uma igreja. O povo quer brincar religião. E tem que ser uma religião grande, boa e eficaz, que domina o mundo. Isso nós temos, né? A nossa grande religião, que domina o Brasil. Não só o Brasil, América do Sul, o mundo inteiro tem 1 bilhão de membros. Imagina, que igreja pode dizer, nós temos mais de 1 bilhão de membros. Grande religião, eu quero ser membro disso aí. Porque deve ser coisa boa, porque ali tem muita gente. Sabe que essa gente vai te ajudar a entrar no céu? O que disse o Senhor Jesus Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único que pode dizer isso aí. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não existe outro. O Senhor Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Nenhuma igreja pode levar você a Deus. A Bíblia não fala isso aí. Quando alguém diz a igreja me leva ao céu, isso é mentira. Mentira. Quem leva ao céu é o Senhor Jesus Cristo. Esse negócio de igreja, né, já virou confusão. Qual é a igreja que salva? Que igreja que salva? Me diz. O que a Bíblia fala? A Bíblia diz que quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se do metro. O ser humano construiu religião. O ser humano inventa igrejas. E cada igreja tem as suas doutrinas, as suas teorias. E principalmente é para tirar o dinheiro do bolso da pessoa, né? Para depois construir um templo de Salomão lá em São Paulo. Um negócio revestido de ouro que custa milhões e milhões. Esse negócio não salva. Esse homem é muito esperto demais. Eu não queria estar na pele dele, não. Ele vai chegar um dia na presença do Senhor Deus. E ali ele vai prestar conta. E todos aqueles que estão seguindo, não adianta dizer eu fui enganado. Ninguém está sendo enganado. Não vem com esse papo me enganar.
porque nós sabemos ler. Nós temos olhos. E se tem problema, compra óculos. É assim como eu preciso óculos. Né? Sem óculos eu não leio mais. Comprei óculos, mandei fazer. Me custou uma grana, né? Mas eu quero ler. Ler o quê? A palavra de Deus. Usa sua inteligência, meu amigo. Adquira uma Bíblia. Hoje você pode comprar Bíblia na banca de jornal mais barato do que uma lata de cerveja. Não. Hoje todo mundo pode ter uma Bíblia. Todo mundo. Não custa lá aquela coisa. Só se você quer um negócio assim meio sofisticado, né? Capa de couro e dourado as páginas e aquela coisa lá. Aí sim, daí você já tem que pagar um pouco mais, mas você não precisa disso. Basta as letras imprimidas em papel. Letra pequenininho e depois usa lente, né? Bom, eu tenho letra grande, né? Preciso. Tem problema, né? Com a vista. Mas aprenda com a Bíblia Sagrada. Aprenda. Qual é a regra de Deus para ser salvo? Aprenda com Deus. O apóstolo Paulo apresenta ali. Mas nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Pois o apóstolo conhecia religião porque ele viveu religião. Ele aplicava a sua vida para a religião. E ele aprendeu uma coisa. Esse negócio de observar regras e leis, porque sabe, lei não salva. Lei não salva. A lei serve para condenar para quem pisa fora da linha. Entendeu isso? Existe lei do trânsito, né? E quando a gente não observa as velocidades, né, tem pardal. E depois vem aquela cartinha bonitinha com uma foto muito cara, né? E a gente ainda perde pontos na habilitação. É coisa chata, né? A gente fica chateado, né? Que coisa, né? Por que eles fazem essas coisas? É para o nosso bem. Eles dizem, não, o governo só quer tirar o dinheiro do bolso do povo. Mas imagina se não tivesse lei. Que regulasse velocidade. E cada um vem ali com 200 passando pelas ruas. Ixi, isso aí vai cuspir a pessoa para todo lado, né? Porque o fulano vem virou doido. Mas tem que manter esse ser humano desenfreado, tem que fazer bem. Não tem jeito, isso acontece no mundo inteiro. É necessário, lei humana, para manter a sociedade na linha. Senão vai dar muito mais morto ainda. De pessoas feridas e lá vai. Então a gente não pode fazer o que quer. Tem que observar a lei. Agora, a lei de Moisés é a mesma coisa. Deus tem uma lei. Temos os 10 mandamentos. Mas existem mais 613 leis e mandamentos que Moisés, nos seus 5 livros, escreveu. Para ensinar o povo de Israel como deve viver, como deve se comportar com o seu próximo, e lá vai coisa interessante. E o único ser humano que cumpriu todas essas leis foi o Senhor Jesus Cristo, porque diz a palavra de Deus. Ele é o fim da lei. Não diz
que o Senhor Jesus Cristo dissolveu a lei. Não, a lei continua. Mas ele cumpriu a lei inteiramente de Deus. É o único. O Senhor Jesus Cristo. Então o caminho é esse. Para a salvação. Não existe outra possibilidade. Como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, onde ele nos fala sobre essa verdade. Ele diz assim, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O ano que vem, nós vamos ter as Olimpíadas lá no Rio de Janeiro. Do mundo inteiro vão vir os atletas, medir as forças, e vão ser premiados os melhores atletas. Quando eu era jovem, praticava muito atletismo. Eu sei um pouco como isso funciona. Existem regras que um atleta precisa observar. Agora, aqui é muito conhecido futebol, né? Futebol. Agora, se exige muito de um jogador de futebol. Por exemplo, eu, assim, barrigudo, velho, né? Entrar no campo aí, querendo disputar ali, negativo. Eles vão passar por cima de mim, né? Vou ficar prostrado no chão. Precisa gente nova, gente treinada. E sabe quantas horas por dia esses homens treinam para manter o seu físico sarado, para aguentar correr 90 minutos atrás de uma bola de cor. Eu acho que é graça. Homens, adultos, né? Correr atrás de uma bolinha daquele eterna no gol. Que divertimento, né? Tudo bem, cada um na sua, né? Mas ele não vai ser premiado se ele não lutar segundo as normas. E tem normas. Às vezes em quando a mídia nem publica, fulano que está lá na Europa, né? Passou do limite, né? Foi beber, entrou numa farra ali, fez isso, fez aquilo, aí ele vai sofrer punição. Não pode. Tem que observar as regras. E o que diz a palavra de Deus a respeito da salvação? Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é a última palavra, uma palavra ultimativa lá dos céus. Tira da cabeça qualquer outra possibilidade. Mesmo a pessoa estando no caixão e lá vem o religioso e vai celebrar ali, né? No velório. E eles vão fazer reza ali, dizendo o Senhor, reza. Eu já participei disso aí muitas vezes. Recebe a alma do fulano, né? Será que Deus vai receber uma alma lá na sua morada, que durante a vida dele não quis nem saber? Que negócio é esse?
Você acha que Deus é um trouxa? Você acha porque o sujeito morreu, agora ele vai ter passe livre para entrar no céu? Você está enganado, amigo. Você está enganado. Deixa com essa brincadeira. Da forma como a pessoa vai tombar, ou ela é salva ou não é salva. Porque depois da morte, não existe possibilidade, não tem purgatório, né? Não existe. Não existe reencarnação, não existe outra vida aqui nesse mundo. Não existe segunda chance, não existe. Com a morte, todos nós selamos o destino lá na eternidade. Eu e você. Agora eu já tomei a minha decisão. Aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu fui criado num lar cristão. Os meus pais eram cristãos. Mas eu não queria isso para mim, não. Quando eu encontrei a minha mãe pela última vez, no corredor da casa do meu pai, a mãe falou assim para mim: filho, está na hora de você acertar a sua vida com Deus. Eu disse para minha mãe: mãe, eu não preciso desse Deus. Não preciso. Eu estudei, eu me formei, eu tenho a minha profissão, eu sou capaz de enfrentar a vida. Sozinho, sem Deus. A minha mãe falou assim: tudo bem, filho. A escolha é sua. Mas saiba de uma coisa. Eu vou orar para que Deus quebre a sua vida. Eu prefiro ter um filho aleijado e salvo do que um filho zarado no inferno. Eu disse para minha mãe: eu aceito esse desafio. A senhora ora para o seu Deus. E eu vou provar para a senhora que eu sou capaz de construir a minha própria vida. Assim nós separamos. Não durou uma semana. Deus quebrou a minha vida. Fiquei 1 ano e meio deitado no hospital. E até hoje, eu sou aleijado. Mas graças a Deus, vamos dizer assim, a mãe ganhou a aposta. Ela orou. E o Senhor Deus atendeu. E ele, sabe, custou quase 1 ano e meio de sofrimento terrível, até que eu entendi: não adianta lutar contra Deus. Só existe um meio para ser salvo, e esse é o Senhor Jesus Cristo. Deixe de ser enganado. Seja prudente. Procura aquele que diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Faz mais de 40 anos. Eu sou salvo. E não estou arrependido. O Senhor Deus me deu uma nova vida. Alegria e felicidade. Não é que não vem problemas. Eles existem. Mas eu tenho paz com Deus. Eu sei aonde eu vou passar a minha eternidade. Aceite essa regra de Deus.
ele só aceita o Senhor Jesus Cristo. E através do Senhor Jesus Cristo, porque não há salvação em nenhum outro nome. Não existe outro nome, só o nome do Senhor Jesus Cristo. Existem milhares de nomes de ídolos que o ser humano inventou, mas nenhum desses vai te salvar. Nem eu, nem qualquer outro ser humano pode te salvar. O único, o qual é credenciado por Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele é a garantia para a minha entrada lá nos céus. E eu já posso desfrutar isso aqui já há mais de 40 anos, né? Do meu amigo. Não procura outro meio. Aceita aquilo que o Senhor Deus colocou como a regra principal para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.